Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas de direito penal. Nós estávamos falando, vocês lembram na última aula, sobre o crime de bigamia, o primeiro crime que abre aí os crimes contra a família. Vamos continuar falando dele, tá? Acabamos do bigamia no artigo 235 e agora, ainda continuando nessa linha de crimes especificamente contra o casamento, né? A família é o título, né? E aqui temos mais esse pequeno capítulo que é dos crimes contra o casamento. Vimos bigamia e agora vamos ao artigo 236. Veja bem, você está com o seu Código Penal já no jeito? Então tá. Pega o seu Código Penal e acompanha comigo, tá ok? O crime 236 diz assim no artigo do Código Penal: contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe um impedimento que não seja casamento anterior. Porque se for casamento anterior, você já é casado, seria bigamia. Tudo bem? Bom, vamos trabalhar com essas ideias, pessoal, e vamos tentar aqui analisar isso aqui. Muito bem. Vocês vão perceber que para este artigo, para este tipo penal específico, nós vamos ter que recorrer um pouco ao Código Civil. Porque quando a gente fala em casamento, lembre-se, muitas das regras do casamento não estão no Código Penal. Na verdade, o casamento é um instituto de direito civil. Então nós temos que procurar ali apoio, detalhes sobre esse tipo penal no Código Civil. Muito bem. A pena para este crime do 236 é detenção de 6 meses a 2 anos. Veja que é uma pena um pouco menor. Logo, você já sabe de cara que pela pena haverá sim a incidência da Lei 9.099, do Juizado Especial Penal, né, Criminal. Logo, com os benefícios adjacentes à aplicação desta lei. São vários os benefícios. O parágrafo único nos traz: a ação penal depende de queixa-crime, do contraente enganado. E não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Nós já vamos falar disso, tá bom? Então tem um parágrafozinho. Só para lembrar, nós estamos aqui tratando da tutela do casamento e da organização da família, né? A formação regular da família através do casamento. Tudo bem? Muito bem. Por meio dessas penas, nós teremos então transação penal e a possibilidade de suspensão condicional do processo. Vamos fazer novamente aquela classificação que eu sempre alerto vocês, para que vocês tenham em mente e guardem esta classificação, que eu espero vocês já tenham decorado. Então, você tem que analisar primeiro qual é o bem jurídico tutelado. Lembra disso? Muito bem. Sujeitos ativo e passivo. Elementos subjetivos do tipo, ou voluntariedade, como queira. Os núcleos do tipo, basicamente os verbos, mas são as condutas, né? O tipo de ação. A consumação desse crime, como eles consumam. Logo, se você vai em consumação, você vê tentativa. Então, basicamente, são essas as ideias. Essa é a análise científica que você tem que fazer de cada artigo do Código Penal. Tudo bem? Vamos aos sujeitos do crime, já que falamos que o bem jurídico tutelado ou objetividade jurídica é a família, a organização familiar. Muito bem. Sujeitos do crime, pessoal, não exige aí nenhuma condição especial ou qualidade especial para o agente que comete o crime. Qualquer pessoa pode praticar o crime, seja homem, seja mulher, tá? É possível também que os dois, noivo e noiva, pratiquem este crime simultaneamente, um enganando o outro, né? Ei, casamento. Bom, seria um dolo bilateral, né? O sujeito passivo primário, aqui eu chamo a atenção nesses casos, sujeito passivo primário, como no crime da bigamia, é o Estado. Percebeu? Sujeito passivo aqui não é o noivo ou a noiva enganado, não, é o Estado. Então, o sujeito passivo primário é o Estado. Também pode aparecer como sujeito passivo, talvez de forma secundária, o noivo ou a noiva que esteja de boa fé, que esteja sendo enganado, né, por alguém. Então, vamos lá. A conduta. A conduta é o seguinte: pune aquele que contrai casamento
induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando dele um impedimento que não seja casamento anterior, algum outro casamento. Porque você tem coisas diferentes aqui, você tem erro essencial e impedimento ao casamento, tá? Muito bem. Dessa análise, né, já se percebe que nós temos aí duas condutas que podem ser punidas, né? Muito bem. A primeira conduta aqui é de induzir alguém ao erro essencial, contraindo então o casamento. O termo é esse, contrair casamento. Então você tem que induzir, colocar a pessoa em erro. Induzir está na cabeça, lembra? O artigo 1557 do Código Civil, lembra que nós falamos que nós vemos a ele, né? Ele considera como erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Então vamos lá. As regras do casamento, as regras estão no Código Civil. E o Código Civil, no 1557, fala quais são aí as situações de erro essencial. Então vamos lá. O inciso 1 diz assim: o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior, isto é, posterior, torna insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Então não é qualquer situação, viu, meu rei? Eu achei que ele chamava José, mas na verdade o nome dele é João, é que ele gosta de ser chamado de José, então ele me enganou. Não, isso aí não é algo insuportável. O sujeito chama João e ele disse para você que chamava José. Não há algo que possa impedir um casamento, não é um erro essencial, insuportável, entende? Esse detalhe, tá? 2. A ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torna insuportável a vida conjugal. Aí eu vejo grandes possibilidades, porque veja bem, vamos imaginar que o sujeito cometeu um crime de abuso sexual de vulnerável, de criança, né? E a noiva não sabia. E foi saber depois. Olha que coisa de louco, né? Ela tinha que saber, um crime como esse é bárbaro demais, né? Ainda mais porque, teoricamente, defendemos aqui o quê? O casamento, a família. Então, como é que você vai montar uma família com alguém assim? Terceiro inciso do 1557 do Código Civil. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável ou de moléstia grave e transmissível, uma doença grave e transmissível pelo contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou da sua descendência, dos seus filhos, né? Quarta situação de erro essencial: a ignorância anterior ao casamento de doença mental grave que, por sua natureza, torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Percebeu? Você vê que há situações aqui em que você considera muito conhecimento de que um cônjuge tem do outro. Se você vem a descobrir depois que havia algo tão importante assim, referente ao seu noivo, à sua noiva, isso é um erro essencial, né? Claro, veja bem, tem que ser essencial. Algum equívoco, algum detalhe que você não saiba, detalhe assim, efêmero, né? Não, isso aí... Agora, algo substancial, algo realmente acabe tornando a vida conjugal insuportável, aí não tem jeito. A outra conduta, a segunda, é ocultar impedimento desde que não seja casamento anterior. Veja bem, porque se for casamento anterior, o crime é o 235, a bigamia, como eu já falei. O impedimento torna o casamento nulo. E as hipóteses em que isso aí ocorre estão lá no 1521 do Código Civil. Veja que o erro essencial está no 1557 do Código Civil. Já os impedimentos estão no 1521 do Código Civil. Não tem jeito, pessoal. O Código Penal não vai trazer todos eles enumerados. Tá? Então, o que diz aí? O que seriam esses impedimentos? Não podem casar, os ascendentes com os descendentes, seja um parentesco natural ou civil. Quer dizer, mãe não pode casar com filho, pai não pode casar com filha, avô não pode casar com neto, avó não pode casar com neta, avô.
é adotado também, porque também fala do parentesco civil, não só natural. Então, se eu adoto uma pessoa, eu não posso depois me casar com ela. Muito bem, isso é um impedimento. Caso a pessoa saiba que aquela moça é sua filha, o sujeito muitas vezes se afastou, teve uma filha com alguém, se afasta. Muitos anos depois, quando essa filha já virou uma moça, ele vem, se afeiçoa ela por ele e eles vão se casar. Ele sabe que é pai dela. Olha, não pode casar, né? Se ele insistir no casamento, sabendo disso, ele tem conhecimento disso, ela não, viu? Tá? Não pode. Outra, também não podem casar os afins em linha reta, tá? Terceiro, e aí é civil, tá? Terceiro, o adotante com quem foi cônjuge do adotado, tá? E o adotado com quem o foi do adotante. Falando em adoção. Os irmãos unilaterais ou bilaterais. E demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. Irmãos, né? O adotado com o filho do adotante. Que teoricamente são irmãos civis, né? Não são naturais, mas... As pessoas casadas. Tá? Pessoas casadas. Isso aí, na verdade, seria bigamia, né? Mas... O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu cônjuge, contra o seu consorte. Então, eu tento matar o marido da minha amante, ou eu o mato, ela não vai poder se casar comigo. Vai poder morar junto? Bom, morar junto, vou fazer o quê? Paciência, né? Mas casar de papel passado é um impedimento, tá? Claro, de novo, tal como na bigamia, né, pessoal? Todos esses impedimentos é para o casamento, mas o casamento civil, formal. Mesma coisa que a bigamia. Agora, o sujeito já tem uma mulher casada, bonitinho. Se ele encontrar uma outra moça e levar para dentro de casa e a mulher também topar, ele não casou com a segunda, ela só mora junto. Então, paciência. Então, o impedimento é para casar, no papel. Entendeu? Se for morar junto aí. Ó, perceba que as duas condutas, erro essencial e impedimento, você vai encontrar no Código Civil. Eu não vou me aprofundar, porque são regras de direito civil, vocês vão ver em direito de família, tá ok? Então é outra matéria. Mas fica aí só o lembrete, tá bom? Logo estamos falando de uma norma aí penal em branco, você, né? Tem que procurar em outra lei. Apesar desta lei aí, né? Não preciso fazer nenhum comentário, a doutrina ensina que a ocultação deve ser comissiva, uma ação. Pois a forma omissiva, o silêncio, não agir, uma inação, é um indiferente penal. Olha o que diz o Rogério Greco sobre isso. Em que pese a ausência de menção expressa de que a ocultação se faça por meio fraudulento, predomina o entendimento, segundo o qual a ocultação da informação referida pela descrição típica deve ser comissiva. Dessa forma, indispensável que o delito se realize através do exercício de uma atividade finalística conscientemente dirigida ao fim proposto, isto é, ocultar o impedimento. Assim, por exemplo, nas palavras do Regis, tá? Se através da certidão de nascimento pudesse o outro contraente, a noiva, vir a saber do parentesco, mas o agente, no lugar da certidão, juntou uma prova de idade equivalente, que não a certidão de nascimento, onde se verificaria esse impedimento, ou o erro essencial, sei lá, buscando esconder o parentesco, ele apresenta um outro documento, caracteriza-se o impedimento. Aí sim, tá? Veja, ele poderia apresentar a certidão de nascimento. Não, ele fez questão de apresentar um outro documento para demonstrar a data de nascimento, justamente para que ela não tivesse acesso a informações que poderiam levar à descoberta, entendeu? O mero silêncio ou a ocultação fraudulenta por uma omissão não são suficientes para caracterizar o crime ou delito, entendeu? Então exige uma ação. Bom,
Se ele só ficar quieto e não fala nada. Muito bem, voluntariedade ou elemento subjetivo, tá? Ou, no caso, análise de dolo e culpa. Aqui, o elemento subjetivo é o dolo. Dolo, constante na vontade consciente aí do sujeito de contrair o matrimônio, o casamento, induzindo a outra parte em erro essencial, ocultando o impedimento. Entendeu? Lembrando, no erro essencial, ele não fala que tem que ter uma ação ou omissão, tanto faz. No ocultamento é que exige uma ação, ele tem que ocultar. Se ele só ficou quieto, ele não está ocultando, ele não fez nada, ele está parado. Ela só não sabe porque não sabe, tá? Muito bem. Então tem que ter dolo, não há finalidade específica nem nada. Consumação e tentativa, muito bem. Consuma-se o crime com o casamento, não sendo o bastante o induzimento a erro ou a ocultação do impedimento. Quer dizer, para que o crime se consuma, tem que casar. Se durante o preparo, lembra? Que se faz para o casamento, a documentação e tal, percebe-se tudo e não ocorre, então você não consumou esse crime. Tudo bem? Tá ok? Boa. Muito bem. A condição aí do parágrafo único, a ação penal não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento. Muito bem, essa condição do parágrafo único torna a tentativa juridicamente impossível. Tá? O próprio Mirabete fala isso. Ele diz que a prescrição só começa a correr após o trânsito em julgado da sentença que declara a nulidade do casamento. Pois somente a partir de então é que surge o direito de o Estado iniciar a persecução criminal. Quer dizer, do Estado realmente dizer que esse sujeito cometeu um crime. É quando o casamento é anulado. Tá certo? Beleza. Muito bem. A ação penal, a gente sabe, é uma ação penal privada, porque tem que ser por queixa-crime. Personalíssima. Quer dizer, somente o outro nupciante é que pode entrar. É porque às vezes o pai da noiva quer entrar com a ação, mas ele não pode. Tem que ser a noiva, o consorte, né? A titularidade da ação não se transmite aos sucessores, os filhos, mesmo que a mulher morra, sei lá. Aliás, é a única existente no Código Penal, tá? A única. Tudo bem? O que nós tínhamos outro que era privada personalíssima era o adultério, que não existe mais. Então só sobrou esse 236, é uma peculiaridade. É o único crime cuja ação penal é privada personalíssima. Olha que bacana. Boa, muito bem. Fechamos esse pedaço. Vamos agora ao próximo crime contra o casamento. O artigo 237, olha aí no seu Código Penal. Conhecimento prévio de impedimento. Aqui é diferente, hein? Aqui é diferente. No outro, era um agente que ocultava o impedimento ou que deixava a pessoa em erro essencial. Quer dizer, vamos colocar a noiva, ou noivo, vítima, né? Não tinham conhecimento daquilo. Aqui é diferente. Olha o que diz o 237. Contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Percebeu? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Você já repara novamente que pela pena você vai ter aí a assistência da Lei 9.099, com todos os benefícios que ele trará. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre isso. Bom, primeiro, ele é parecido com o crime anterior. Você concorda comigo? Ele é muito parecido. Aqui a gente novamente tem como objeto jurídico, objetividade jurídica, o casamento. A organização aí da família, né? Muito bem. O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa que, conhecendo a existência de um impedimento absoluto, né? Pratica o crime em análise, quer dizer, ele casa. Tudo bem? Pode, inclusive, ser cometido pelos 2 cônjuges. Os 2 sabiam do impedimento, tá? Impedimento absoluto. Então, eles vão agir os 2 cometem o crime em coautoria, tá? O sujeito passivo, lembre-se, é sempre o Estado, tá? E pode haver aí, de forma imediata, secundária, o cônjuge enganado, tá certo? Bacana. A
conduta é interessante, olha. A conduta nesse crime é contrair o casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe causa nulidade absoluta. Ao contrário do crime anterior, em que a pessoa deixa a noiva, o noivo, o outro consorte, sem saber, sem ter conhecimento de um impedimento ou de um erro essencial, tá? Aqui não há emprego de fraude, não tem induzimento nem ocultação, como tinha nos anteriores. Sendo suficiente que um ou ambos, tanto faz, mas que um só já bastaria, um dos noivos saiba da existência do impedimento. Percebeu? Ele sabe. Não, os dois podem saber, os dois podem. Mas o importante é que pelo menos um deles tenha esse conhecimento. Um deles sabe. Tá entendido? Se um souber, já basta para configurar o crime. É que nestes casos é muito comum que os dois saibam. Mas, muito bem. De novo, tal como no anterior, os impedimentos do casamento, porque você vai falar assim, mas qual que é o impedimento absoluto aí? São aqueles lá do artigo 1521 do Código Civil, nos incisos 1 até o 7, tá? A lei não exclui expressamente o casamento anterior como uma dessas causas impeditivas, como fez no 236, tá? Agora, mesmo assim, você tem a mesma ideia, né? Aplica-se o mesmo raciocínio, tá bem? Pois se o agente se casa nessas condições, é crime de bigamia. Se eu sei que a minha noiva já é casada e mesmo assim eu aceito casar com ela, é bigamia, tá? E se ela casou, ela está sendo cometendo bigamia e eu junto, que eu estou sabendo. O elemento subjetivo aqui é o dolo também, tá, pessoal? O dolo, naquela situação de saber que há um impedimento absoluto e mesmo assim eu quero casar com o cara, eu quero casar com a moça, então, dolo, tá? Porque se a pessoa não sabe do impedimento, preste atenção agora, se a pessoa não souber que há um impedimento absoluto, então eu vou casar com uma moça, há um impedimento absoluto entre nós, eu não sei, tá? Eu não cometo crime nenhum, porque eu não tenho dolo. Se ela souber, ela incide no artigo 236. Se eu souber que há um impedimento, e ainda assim eu casar, 237. Entendeu? Mesmo sabendo, tá? Ela não vai incidir mais no 236. Por quê? Porque ela não está me ocultando. Entendeu? Não está me induzindo. Eu estou a par. Então, nesse caso, nós dois, eu e ela, estaremos no 237. Percebeu? Ele tenta cercar as condutas, né? Consumação neste crime, pessoal, é com a efetiva celebração do instituto do casamento. Casando, né? Após aquele homem falar, sim, pronto, estão casados. Acabou. Consumou o crime. Bom, a doutrina tem alguma divergência, claro, né? Mas prevalece, mesmo no entendimento majoritário, ser possível a tentativa, tá? Aplica-se os mesmos comentários aí que a gente falou do 235, que é a bigamia. Como assim? Ó, raciocina comigo. Se durante o trâmite para o casamento se descobre o impedimento, aí, em tese, houve tentativa. Lembra aquela mesma discussão? Tem que começar a cerimônia do casamento e no meio aparece o impedimento, as pessoas não casam. Tentativa. Ou, mesma situação da bigamia, tá? Se durante o preparativo, quando a gente leva documentos, se eu der uma declaração falsa para tentar ocultar esse impedimento absoluto e se descobrir, fica aquela discussão. É crime de falsidade ideológica ou é crime de tentativa do 237 ou 236, que seja? É a mesma situação, tá ok? Se você tiver dúvida, volta no 235, bigamia, na parte de tentativa, que eu trago essa discussão, mas é a mesma situação aqui. Tá certo? Muito bem. Também a ação penal, claro, pública incondicionada. Beleza? Muito bem. Vamos a mais um crime. Esses crimes, eles não são tão complicados, tá? Aliás, se você parar para pensar, é até difícil de você encontrá-los, não que você não os encontre. É que muitas vezes hoje as pessoas não estão nem casando, pelo menos formalmente. As
pessoas estão indo morar junto muitas vezes. Mas não que isso não possa acontecer, tá? E a gente vê muito em novela, né? Tem um novelão assim, meio mexicano, essas coisas loucas assim aparecem, né? Mas vamos ao próximo crime. O artigo 238, a simulação de autoridade para a celebração de casamento. Olha que interessante isso aqui. 238 diz assim: atribuir-se falsamente autoridade para a celebração de casamento. Pena detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui um crime mais grave. Veja bem. Olha agora. Porque você sabe que você tem aí, em tese, o crime de usurpação da função pública. Está lá no 328 do Código Penal. Entendeu? Se por um acaso esse sujeito, na hora de celebrar o casamento, ele cobrar, você não vai estar no 238. Tá? Você vai estar lá no 328, que é a usurpação da função pública. A gente vai chegar depois, é crime contra a administração. Muito bem. Vamos lá. Aqui o bem jurídico tutelado, óbvio, né? É a instituição do casamento, a organização familiar. Tudo bem? A punição aqui é justificável porque somente o Estado é que pode determinar a autoridade competente para celebrar casamento. Nós estamos falando de um ato formal, sabe? Recheado de formalidades. Quem determina quem pode casar ou não alguém é o Estado. Tá entendido? Tem regras específicas para isso. O artigo 98, inciso 2 da Constituição Federal, ele coloca que a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os Estados criarão a chamada Justiça de Paz. Justiça de Paz é o juiz de paz, aquele que faz o casamento. Atividade remunerada, composta de cidadãos eleitos, está no artigo 98 da Constituição Federal. Eleito pelo voto direto, universal, secreto, ele tem eleição para juiz de paz. Mandato de 4 anos. E a competência aí desse juiz de paz é para celebrar casamento. Tudo bem? E verificar aí alguma impugnação que for apresentada, fazer todo o processo de habilitação no cartório e assim por diante. Então, você vê que não é uma função comum, é uma função específica, inclusive por voto, por meio do voto, tá? A pena é de 1 a 3 anos e permite a incidência da Lei 9.099, mas apenas para suspensão condicional do processo, tá bom? Muito bem. Vamos agora aos sujeitos do crime. Muito bem. O crime pode ser praticado por qualquer pessoa, então crime comum, tá? Crime comum. Incluindo, inclusive, que essa pessoa que se faz passar pela autoridade, por um juiz de paz, pode até ser funcionário público, viu? Servidor público não tem problema. É que ele pode ser servidor público, mas ele não é juiz de paz, é só isso, tá? O sujeito passivo aqui é o Estado, lógico, sempre. E claro que de forma imediata ou secundária, pode ser aí os noivos que estão casando, que não sabem que aquele indivíduo não é juiz de paz, não detém o poder para realizar casamento, percebeu? Desde que, claro, eles estejam de boa fé, tá bom? A conduta, tá bom? Ou o núcleo do tipo é atribuir-se, que seria intitular a si, falsamente, a condição de autoridade para celebrar casamento, de juiz de paz. Pessoal, de novo, temos que ir ao Código Civil. O Código Civil, no seu artigo 1550, inciso 6º, diz que o casamento realizado nessas circunstâncias, quer dizer, por autoridade incompetente, é anulável. Olha, não é nulo, anulável. No entanto, pessoal, o próprio Código Civil, lógico, vendo que nesses casos há quase sempre uma boa fé por parte dos noivos, que são levados a erro por uma falsa autoridade, né? Ele mesmo fala no artigo 1554, traz a possibilidade de convalidação dessa nulidade, se o ato aí tiver sido registrado no registro civil, tá? Então, você imagina um sujeito que se faz passar pelo juiz de paz
A quantidade de pessoas que ele casou. De repente, não era, descobre-se que ele não é juiz de paz. Tá todo mundo solteiro? Oh, complicado isso, hein? Agora, a convalidação será só para os casamentos. O crime se manteve, óbvio, o cara celebrou, ele se atribuiu uma competência que ele não tinha, que a lei não lhe deu, que o Estado não lhe deu. Então ele comete o crime do mesmo jeito. Mesmo que o Estado venha e convalide os casamentos, vocês estão casados, tá tudo bem, viu? Não precisa juntar as malas e ir embora, não. Se ferrou, não teve segunda chance, continua casado. Tá, os casamentos estão valendo, mas a conduta do agente continua sendo criminosa. Entendeu? Tudo bem? Interessante isso, né? Então tá. O elemento subjetivo aqui do tipo penal é o dolo. Dolo simples, tá? Quando o sujeito tem a vontade, o desejo, a intenção, né, de se atribuir falsamente a autoridade para celebrar casamento. Se a intenção do sujeito fosse realizar algum crime mais grave, ele responde pelo outro crime. Por quê? Porque este crime do 238 é subsidiário. Ô João, mas vamos lá. Por que alguém vai fazer um negócio desse? Ó, a princípio, a gente tem uma ideia de que as pessoas só cometem crimes por valor financeiro, por motivo financeiro. Se o sujeito cobrar, ele vai incidir no crime do 328 do Código Penal. Entendeu? Que é você se passar por autoridade, né, por servidor. Muito bem. Mas então, o sujeito vai estar sempre naquele lá? Não. Às vezes o cara se faz passar por juiz de paz apenas para ter um retorno social. Percebeu? É social. Porque socialmente é uma autoridade, não é? Tem um certo valor. Hoje a gente até não dá tanta bola para isso, né? Mas isso, dependendo da comunidade, é possível. E tem outro detalhe, hein? Algo que eu falei lá atrás. Você lembra daquele estupro realizado a título de fraude, por meio de fraude? Lembra quando eu dei o exemplo? A moça só aceita ter conjunção carnal casando. Então, comigo só casando, a mulher falou. Falou, rapaz, eu quero essa mulher, como é que eu faço? Tem que casar com ela. Mas eu não quero casar com ela. O que eu faço? Eu chamo um amigo meu para ele participar disso. Olha só, hein? Fala, você finge que você é padre, ou finge que você é o juiz de paz. Eu falo que eu já acertei tudo, que nós vamos fazer a festa, o casamento, tudo armado. E esse meu amigo vai se fazendo passar por juiz de paz. Entendeu? Olha, é meio complicado, tem que analisar. Porque a minha intenção, qual é a minha intenção? É transar, é ter uma relação sexual, é fazer atos libidinosos, entendeu? Com a minha noiva, entre aspas. Se o meu colega sabe disso, ele está sendo, no mínimo, e aí é discutível, mas no mínimo partícipe de estupro. Você concorda? Fraudulento, por meio de fraude, mas é. Tá? Quando não coautor, né? Ele sabe qual é o motivo. Agora, vamos dizer que não haja essa intenção premeditada, né? Vamos dizer assim, de só ter a relação sexual, de enganar para isso. De qualquer forma, ele incidiria nesse crime, tá bom? A consumação desse crime, consumação, atribuir-se falsamente autoridade para celebrar casamento. Para a consumação, não se exige a celebração do matrimônio, do casamento. Basta a prática de um ato inequívoco de atribuir a si mesmo essa condição de autoridade. Percebe? Então, eu preciso casar alguém? Não. Só tenho que tomar atitudes que demonstrem claramente, de forma inequívoca, que eu estou me atribuindo essa condição, entendeu? Então, só de eu preparar os proclamas, fazer toda aquela habilitação para o casamento, me colocando como, falando que eu sou o juiz de paz, pronto, o crime está consumado, tá? A tentativa aqui, ela é possível, tá? Mas teria que ver o caso concreto, tá bom? Se você vê no caso concreto que a conduta do agente dá para ser dividida no iter criminis, lembra o iter criminis, né? Aí você pode, mas na prática é meio complicado, mas possível é. Tudo bem? Aqui, novamente, a ação penal é pública incondicionada, tá certo? Fácil, simples, de boa, tá ok? Vamos lá. Mais um crime, o 239. O crime aqui é a chamada simulação de casamento. Você vê que todos os crimes envolvem casamento. Cada uma
cada uma das condutas dos crimes vai analisar um aspecto de um crime contra o casamento. O 239 fala assim: simular casamento mediante engano de outra pessoa. A pena é detenção de 1 a 3 anos se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Tanto o 239 quanto o 238 traz esse finalzinho, né? Se não constitui crime mais grave. Por quê? Porque aqui de forma expressa determina-se a subsidiariedade destes dois delitos, desses dois crimes. Você vai usar esse se não houver um crime mais grave. Tudo bem? Então vamos lá. Ainda estamos defendendo aqui a figura, o instituto do casamento, da unidade familiar. Tudo bem? Essa pena, novamente, que é a mesma pena do crime do 238, 1 a 3 anos de detenção, possibilita a suspensão condicional do processo lá pela Lei 9.099. Veja bem, quem são aqui os sujeitos de ativo e passivo? Bom, aqui é uma divergência sobre quem poderia aqui praticar esse crime. Pra você ter uma noção, olha o que diz Mirabete. Ele fala assim: normalmente, o sujeito ativo do crime é um dos noivos, entendeu? Ou o noivo ou a noiva. Mas ao contrário do que afirmam aí Lacerda e Fragoso, na visão do Mirabete, o delito pode existir sem que atue um dos noivos como agente. Veja bem, ele diz que o Noronha diz isso aí. O Noronha diria: podem, aliás, ser o magistrado, o juiz, e o oficial do registro civil, funcionário do cartório de registro de casamento, entendeu? Eles podem ser autor quando, então, os contraentes, os noivos, são enganados. Certamente aqueles, o magistrado, o juiz de paz e o oficial do cartório, simulam o casamento mediante engano de outra pessoa. Poderá haver também conluio e, portanto, coautoria entre o magistrado e um dos noivos. Quer dizer, essa é só uma visão do Mirabete e do Noronha, que são, claro, baluartes do direito penal. O que fica claro é que você não tem aí uma definição clara, direta, de quem são o sujeito ativo. Porque, veja bem, simular casamento mediante erro de outra pessoa. Não falou o erro de quem que é, só falou outra pessoa. Pode ser um dos noivos? Pode. Está simulando o casamento. Mas pode ser as autoridades responsáveis por isso. Já o Fragoso, contrariando Mirabete, ele determina que, embora ele admita a coautoria, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que simule casar-se, que esteja simulando que está se casando. Fazer o que, né? O sujeito ativo aqui ainda é o Estado, tá? O Estado, e de forma secundária, como sempre, você pode ter talvez aí o outro noivo, né, que agiu de boa fé, ou até o representante legal aí de incapazes, né, que precisem do consentimento para casar, tá? Aí o Rogério Sanches é que coloca isso, inclusive. Então você vê que há uma certa dúvida de quem seja o sujeito ativo. Já vimos, né, Mirabete e Fragoso, uns acham que só os noivos, outros dizem que também as autoridades poderiam participar, fingindo aí, simulando um casamento. No que uma autoridade ia ganhar fazendo isso, mas paciência, de repente pode ser. Ou um conluio entre as autoridades e um dos noivos, tá? Muito bem. No sujeito passivo, de novo, regra geral, primeiro sujeito passivo é o Estado, tá? Isso não muda, tá ok? A conduta aqui, pessoal, é a simulação, isto é, fingir um casamento enganando uma pessoa, entendeu? Ó, o que seria essa simulação de um casamento? Significa representar com semelhança o ato verdadeiro. Isso é uma simulação. Para fazer supor uma realidade e uma legitimidade que não existem, né? Consiste, então, em celebrar um ato que tem as aparências do casamento, constituindo aí um meio eficiente de determinar, né, não um vínculo suscetível de anulação, mas um engano de que a vítima, de que foi vítima aí o sujeito passivo, né? Ó, aqui é indispensável para que se configure o crime que a ação enganosa
venha a ludibriar alguém diretamente interessado na celebração do casamento, como os noivos, os dois ou um deles, seus responsáveis, tá? Muito bem. Quando foi consentido aí, né? O pai da moça que é menor ou algo assim. Muito bem. Elemento subjetivo. Dolo. Dolo. Ninguém vai simular um casamento sem querer. Óbvio que é dolo, tá? Se o crime não constitui um crime mais grave. Entendeu? Um crime mais grave. Se houver algum outro crime mais grave envolvido, iremos para o crime mais grave. Porque, veja, simular um casamento por si só é estranho, né? Pode ser que haja outro crime aí envolvido nisso. Tá certo? Muito bem. A consumação com a efetiva realização da cerimônia fraudosa, fraudulenta, enganosa, tá? Tem que ter a cerimônia, então. Tá bom? É possível tentativa, claro, né? Já que você pode fracionar, vai que no meio do caminho, entre os trâmites necessários, a habilitação para fazer aí o casamento, um dos nubentes, o enganado, ou os dois, não sei, percebam que está sendo uma fraude, que está sendo um engodo, entendeu? Aí é possível, tá certo? A ação penal pública incondicionada fica fácil, fica bem sossegado. Tá legal? Muito bem. Nós temos depois o crime do adultério, pessoal, mas o adultério não é mais crime, a gente sabe disso. Então houve aí abolitio crimes, então nós não temos, então não há o que se falar sobre esse crime, tá certo? Encerramos aqui nos crimes contra a família, os crimes contra o casamento, tá certo? Veja, eu fui bastante rápido, sucinto até, não me demorei demais nesses crimes. Eles são crimes que não exigem aí, em tese, uma análise tão profunda, apesar de serem crimes importantes, sérios, é óbvio, com certeza. Imagina alguém enganado numa situação como essa. Mas a gente tem elementos básicos, né? Então não vejo dificuldade, a gente foi um pouquinho mais rápido até para avançarmos aí nos nossos estudos. Eu peço, por gentileza, que além de assistirem este vídeo, que vocês também recorram ao material escrito. Eu peço encarecidamente. Qualquer livro de direito penal pode trazer maiores informações. Eu peço para que vocês o façam. Eu já enviei alguns para vocês. Por exemplo, eu sempre cito O Maçom, é um livro muito bom, tá? Do Kleber Masson, muito bom, ótimo jurista, né? Você tem também o Guilherme Nucci, outro excepcional, né? Guilherme Nucci, muito bom. Mas você pode também utilizar o livro do Fernando Capês, do Damásio. Você tem aí uma enormidade de autores de direito penal muito bons. Eu enumerei alguns aqui que eu acho que são mais didáticos. Vocês sabem que eu tenho um apreço muito especial pelo livro do Kleber Masson. Então, caso vocês queiram, vão até lá, vocês vão encontrar todas essas informações. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui no nosso WhatsApp, da nossa sala, né, da nossa turma. Fiquem à vontade para perguntar, para questionar, para a gente discutir, tirar dúvidas, tá certo? Um forte abraço a vocês e até a próxima aula, quando começaremos um novo capítulo de crimes contra a família. Tá ok? Até lá. Forte abraço a todos, tá? Tchau, tchau.